Olá, gente, galera do YouTube, meu nome é Dani. Eu tô aqui para compartilhar um pouco da minha experiência com o TDAH. Meu filho, Otávio, ele tem TDAH e foi diagnosticado desde os 3 anos de idade. Hoje ele está com 6 anos, muito bem. Faz tratamento, faz terapias, toma medicações. Mas a pergunta de muitos pais é: como chegar no diagnóstico? Porque muitos falam que com 3 anos de idade é cedo demais para chegar no diagnóstico. Mas tem os sintomas. E especialistas que já trabalham com esse tipo de transtorno, eles identificam bem cedo se a criança tem ou não TDAH. Bom, vamos lá. O que é o TDAH? O TDAH é o transtorno déficit de atenção e hiperatividade. É um problema neurológico e isso causa impulsividade na criança. A criança ela fica muito agitada, ela não para quieta, ela tem problema no sono, ela é muito ansiosa. E são sintomas assim que eu fui observando no meu filho desde 1 ano de idade. Porque ele sempre foi um bebê super tranquilo, ele dormia a noite toda, não era chorão. Enfim, quando fez 1 ano, ele começou a andar tarde. Com 1 ano e 3 meses ele começou a andar. E conforme ele foi começando a andar, eu fui percebendo que ele era muito agitado. Muito, muito, muito mesmo. Ele ficava em casa assim o tempo todo, para lá e para cá, andando a casa inteira. Chegava à noite, ele passava a noite inteira, não dormia de jeito nenhum. Às vezes eu e o pai dele ficava na sala com ele e ele não pegava no sono. E às vezes o cansaço nos vencia lá por umas 3, 4 da manhã e a gente acordava no outro dia com ele dormindo nos nossos pés. Então foram noites e noites assim. Quando ele dormia, ele tinha um sono muito agitado, a ponto dele cair da cama, a ponto dele cair no sofá. Então, se ele dormisse no sofá ou na cama, a gente ia colocar almofadas, porque ele sempre caía. O sono era muito agitado. Ele se mexia a noite inteira, mexia muito as pernas. E isso foi me preocupando. Perguntava para as mães e tal. E lógico que veio as críticas, falando que eu não tinha, vamos dizer assim, disciplina na hora de colocar meu filho para dormir, que a culpa era minha, que tinha que ter disciplina, que criança não pode fazer o que ela quer. E veio as críticas, como sempre vem, as mães vão entender o que eu falo. E com isso, com 2 anos e 8 meses, ele não falava nada. Ele balbuciava as coisas, só eu entendia. Aí eu comecei a comparar, não tem como não comparar. Muitos pais falam: ai, mas não pode ficar comparando. Cada criança desenvolve de um jeito, mas não tem como a gente não comparar. Eu comecei a ver crianças de 2 anos que falavam normalmente, não tinha problema na fala. E o meu filho falava tudo enrolado, não dava para entender nada, só eu, como mãe, eu deduzia o que ele queria. Era difícil a comunicação. Aí a pediatra sugeriu para que eu colocasse na creche, porque ele só ficava comigo. Eu estava esperando ele crescer mais um pouco para voltar no mercado de trabalho. Aí a pediatra pegou e falou assim: mãe, coloca ele na creche, às vezes ele fica tanto com você, com adulto, ele precisa de estímulo, às vezes é isso que está faltando para ele se soltar na fala. Aí a creche, né, a gente, mãe de primeira viagem, fica meio preocupado, né, besteira, mas... Aí eu falei: ah, beleza, vamos colocar ele na creche. Aí eu coloquei meio período, porque seria mais para evoluir a linguagem. E aí vieram as reclamações. Vieram muitas reclamações, que o Otávio não socializava, que o Otávio não fazia atividade em grupo, que ele não brincava no parquinho, que ele ficava andando em volta do parquinho, falando sozinho, balançando as mãos. Ele batia muito nas crianças, ele era nervoso, ele não conseguia segurar no giz de cera para pintar, ele não conseguia pintar, a coordenação motora era ruim. Aí falaram: mãe, é melhor você investigar, pode ser um autismo. Aquilo foi um banho de água gelada em cima de mim. Autismo? Como assim? Não, não é possível, eu vou investigar, eu tenho que saber o que ele tem. Aí, na minha cabeça era problema de comportamento, como muitas mães acham. Então eu chegava em casa, era castigo, não deixava assistir TV, castigo, 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 e nada resolvia. Todo dia era uma reclamação diferente. Eu ia buscar ele na creche, ele estava no banquinho do castigo, que era o banquinho no cantinho da sala, distante das outras crianças.
E isso me deixava muito triste. Eram as reuniões falando, ai, tem que ver, tem que ver. A gente não vai conseguir tirar ele da fralda porque a comunicação é ruim, ele não entende o que a gente fala, a gente não entende o que ele fala. Aí eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Aí a pediatra dele sugeriu passar ele com neuro, porque em outro vídeo eu vou contar a minha experiência com parto normal, que não foi nada boa. Meu filho passou um pouco da hora de nascer. E ela sugeriu, que ela falou assim, ó, se for algum problema relacionado ao parto, o neuro vai descobrir. Então fui no neuro, um lugar longe, né, porque eu moro um pouquinho afastado de São Paulo. Chegando lá, o neuro pediu um eletroencefalo, foi feito, o resultado deu normal. Ele olhou para o meu filho e falou, olha, autista ele não é. Só dele olhar, ele falou, autista ele não é, pode ficar sossegada. Falei, e aí, doutor? Olha, continua com as terapias. Ele fazia fono, porque antes dele ir pra creche, voltando que eu esqueci de falar, a pediatra caminhou ele para fono. Então, antes de ir pra creche, assim que ele entrou na creche, ele também começou a terapia com a fono. Então ele mandou continuar. E simplesmente liberou, deu alta, não investigou mais nada, e eu achei aquilo um absurdo. Passei para pediatra, então vamos encaminhar para um psicólogo para ver essa parte do comportamento do Otávio. Foi indo, e nada de melhorar, nada de melhorar. Aí com 3 anos e meio, ele já estava na creche, já tava, acho que o ano que vem ele já iria pro jardim. Aí a pediatra achou melhor encaminhar para o psiquiatra, porque a creche vivia pedindo para eu investigar. Ah, mãe, vamos no psiquiatra para ver se ele descobre o que o Otávio tem, porque realmente ele deve ter alguma coisa, a gente precisa descobrir, já que os especialistas até agora não descobriram. Aí levei ele no psiquiatra infantil. Então ela encaminhou e falou, olha, procure um psiquiatra especialista em criança, não vai em qualquer psiquiatra. Aí eu fiquei meio assim, porque eu não tenho preconceito com psiquiatras, mas muitas pessoas têm. Aí já começaram, levar seu filho no psiquiatra, eles vão encher ele de remédio, que não sei o quê. As mães estão carecas de saber que esse é a conversinha que tem, né? Porém, eu levei um doutor maravilhoso, o doutor Márcio. Ele passou a avaliar meu filho. E também ele passou a avaliar. E ele pegou e pediu, assim, a princípio ele passou o risperidon, que é um remédio que ele falou que ajuda muito no sono, já que ele não dormia, e quando dormia não descansava, né? Passou o risperidon, mandou dar à noite, e passou a fluoxetina. Porque meu filho, ele roía muito as unhas, roía, chegava a sangrar de tanto que ele roía. Quando ele não tinha mais nada para roer, a mão, ele ia para os pés. Os dedões do pé era na carne viva, direto. Aí eu mostrei pro doutor e falou, olha, de eu ver isso daqui, isso mostra que ele tem um transtorno de ansiedade. Então eu vou passar um fluoxetina e a risperidona para ele poder dormir melhor e melhorar essa parte aí do comportamento. A risperidona foi maravilhosa, porque meu filho começou a dormir normalmente, a parte de agressividade melhorou muito. Mas eu não vou mentir para vocês, ele engordou bastante depois que ele iniciou a risperidona. Mas só de ver ele dormindo, ele ficando mais calmo, foi muito bom para ele. Muitos pais não gostam do risperidon, mas no meu caso ele tem tomado desde os 3 anos de idade, não teve problema. A fluoxetina não teve o resultado esperado. Então, até aí, durante esse tempo, ele já foi para o jardim. O jardim já entra com ABCD, escreveu o nome, então já entra com as lições. E ele estava com muita dificuldade. A professora do jardim falava para mim que ele não conseguia se concentrar, ele não conseguia escrever as letras que ela passava pontilhado, ele não conseguia acompanhar os pontilhados. Então ela começou a explicar isso para mim, falando que ele tinha muita dificuldade no aprendizado. Aí o psiquiatra entrou com Ritalina. Então iniciamos o Ritalina para melhorar essa parte de concentração e aprendizado. Ele tomou, mas no começo ele vomitava, porque era novo para ele o comprimido. A Ritalina, infelizmente, só tem comprimido. Então ele vomitou. Durante 15 dias tomava, vomitava. Aí o psiquiatra falou, vamos dar um tempo com a Ritalina. Depois de um tempo, quando ele crescer um pouquinho mais, a gente volta com a Ritalina. Então nós demos um tempo de uns 4 meses, voltamos com a Ritalina, aí ele aceitou bem a Ritalina.
Até hoje ele toma o risperidon e a Ritalina e tá sendo muito bom para ele. Hoje meu filho está lendo, meu filho está escrevendo e a concentração melhorou. Claro que a agitação continua. Durante o dia ele anda a casa inteira, fica falando sozinho, repetindo várias e várias vezes a mesma coisa. E a fala tá um pouco atrasada ainda, ele fala, porém tá com um pouquinho de atraso ainda na fala, tem coisas que ele fala enrolado, sem nexo. E o psiquiatra passou a observar muito essa parte da fala. Então ele falou, mãe, vamos investigar melhor? Tudo bem, eu fechei o diagnóstico de TDAH. Além do transtorno de ansiedade, ele fechou o TDAH. Aí ele me explicou o que que era, tal, e falou assim, mãe, vamos investigar mais, pra gente fechar geral esse diagnóstico. Então ele encaminhou para o geneticista, que é um médico especialista em genética. Então meu filho está fazendo mapeamento genético. Já fez 2 exames, um deles é o Frage X, graças a Deus deu normal. O outro é o Banda G, deu normal, graças a Deus, mas pais, se preparem, pais que têm convênio, porque no SUS eu nem sei se tem esse tipo de exame, porque são caros. Se preparem para a burocracia do convênio, para liberar tem que ficar no pé. Eu tive essa dificuldade. Agora o geneticista pediu o CGH-ARRAI, é um exame mais completo, é um mapeamento genético mesmo, vai mapear tudo. Se veio alguma coisa genética, alguma tendência, algum cromossomo defeituoso, vai apresentar nesse exame. Então eu tô com ansiedade a 1000, porque ele colheu esse mês e só vai ficar pronto, esse mês não, em novembro, só vai ficar pronto dia 4 de janeiro. Então estamos na expectativa, né? Ele também fez, o psiquiatra encaminhou para fazer uma avaliação neuropsicológica. Então, uma avaliação que são aplicados testes neuropsicológicos na criança e vão avaliar se ele tem algum grau de atraso, se ele tem algum grau de síndrome do Asperger, que é o autismo leve. Então, é avaliado tudo isso nessa avaliação neuropsicológica. Se tem um QI alto, se não tem, tá? Olha, tivemos que pagar do bolso, não é barato, porque o convênio não cobre. Eu penso assim, crianças com limitações, gente, olha, eu acho que o convênio deveria cobrir tudo, porque os pais gastam tanto com medicamento, com certos tipos de especialistas. Meu filho precisa de fono de Gabini, que é uma fono especialista em PAC. No próximo vídeo eu vou explicar como o psiquiatra chegou na descoberta que meu filho tem DPAC, que é o distúrbio do sistema auditivo central. Foi um exame que o psiquiatra pediu. E, e essa terapia que ele precisa e o convênio não libera. Meu filho precisa também fazer terapia ocupacional, o convênio não libera. Então eu estou esperando sair a avaliação dele neuropsicológica para ir para cima do convênio. Porque não é justo, não é justo. A criança tem suas limitações, precisa ser investigado, precisa os terapeutas trabalhar melhor com ele. E tudo fica preso na burocracia, não é verdade? Vocês vão entender perfeitamente o que eu estou falando. Então a minha ideia de abrir esse canal é trocar ideias, tá? Eu não vou falar só do problema do meu filho, eu vou falar de outros assuntos que eu passei, eu vou falar também de vários assuntos, tá, gente? É pra gente trocar uma ideia, bater um papo. Hoje eu falei como foi o diagnóstico do meu filho TDAH. O próximo vídeo eu vou gravar como o psiquiatra chegou no diagnóstico de DPAC. Esse atraso na fala, você falar uma coisa, a criança entender outra, na escola também. Então a gente vai estar falando um pouquinho mais no próximo vídeo, tá? Se inscreva no meu canal se gostou do vídeo, se quiserem me acompanhar, trocar uma ideia sobre o assunto, porque eu tô num grupo de pais e mães de TDAHs no Facebook, e eu vejo que tem muitos pais com dúvida, muitos pais, assim, ansiosos, exaustos, cansados, que não entendem muito do problema. E a gente precisa trocar uma ideia, né? Eu tô aqui como mãe, né? Trocando essa ideia, porque não é fácil, não é fácil. Sair no público com meu filho não é fácil, porque ele não fica quieto no lugar com a gente. A gente vai no restaurante, ele fica beliscando a comida e fica correndo o tempo todo no restaurante, balançando a mão. Ele pega qualquer objeto, papel de propaganda de mercado, aqueles enforca-gato, brinquedo que balança e fica assim o tempo todo falando e balançando aquilo ali. Eu não sei como não cansa o braço de tanto que ele faz isso.
A gente vai no shopping, ele sai correndo, então a gente não tem paz quando sai no público com ele, porque ele é uma criança assim extremamente agitada e ele é muito inocente, ele faz amizade com qualquer pessoa, ele é educado, inocente e isso preocupa também no mundo que a gente vive. Ele é um amor de criança, mas a gente tem que ficar muito atento, ele é desatento, na hora de atravessar a rua tem que segurar bem a mão dele, porque ele é totalmente desatento. Avisar que tem um cachorro quando passa em calçada, ó, tem cachorro no portão, tem que ficar o tempo todo ali, porque ele não é uma criança assim que pega as coisas, sabe? Todos os dias tem que lembrar que tem que lavar as mãos antes de comer, que tem que tomar banho, tem que escovar os dentes, tem que fechar a porta do carro. Ele sai do carro e esquece a porta aberta todos os dias que eu deixo ele na escola. Todos os dias eu tenho que lembrar ele. Meu marido fala que sou uma chata, que eu fico falando a mesma coisa todo dia. Mas quem é mãe de TDAH vai entender o que eu tô falando, que a gente tem que lembrar coisas básicas todos os dias, porque eles não assimilam a informação. Tem que ter muita paciência e muito amor, tá bom, gente? Então, um beijão a todos, obrigado por compartilhar essa informação com vocês, obrigado pela atenção. Se inscreva no meu canal, a gente conversa, tá bom? Tô lá no Facebook, Dani Guerreiro. Um beijão a todos e até o próximo vídeo.